Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Hoje iniciamos a nossa reunião com a audição à senhora Presidente da Comissão Nacional da Proteção de Dados, a quem agradeço desde já a presença e a disponibilidade para nos ajudar neste processo legislativo. Esta audição tem início com uma intervenção do Partido Social Democrata. Senhora Deputada Adriana Rodrigues, até 7 minutos. Tem a palavra, Senhora Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Senhoras e Senhores Deputados, Professora Doutora Paula Lourenço. Quero começar por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a presença da Comissão Nacional de Proteção de Dados nesta audição e o importante contributo técnico que traz a este processo legislativo. A proposta de lei que hoje apreciamos integra o espírito reformista deste Governo, procurando modernizar instituições cujo funcionamento reclama há muito uma revisão estrutural, como é o caso do Tribunal de Contas. A atual lei da organização e processo do Tribunal de Contas assenta na sua matriz essencial na Lei 98/97 e, apesar das alterações introduzidas ao longo dos anos, nunca foi objeto de uma revisão global. Entretanto, o Estado mudou profundamente. A contratação pública tornou-se mais complexa, a execução dos fundos europeus ganhou uma dimensão sem precedentes, a transformação digital alterou profundamente a administração pública. E é precisamente para responder aos desafios atuais que esta reforma pretende adaptar o Tribunal de Contas. O objetivo não é diminuir o escrutínio, é fiscalizar melhor, responsabilizar mais e garantir uma utilização mais eficiente dos dinheiros públicos em benefício dos portugueses. Naturalmente, esta modernização tem de caminhar lado a lado com a proteção dos direitos fundamentais, em particular o direito à proteção dos dados pessoais. E foi por isso que lemos com particular atenção o parecer da CNPD. Entendemos que uma reforma desta dimensão só ficará verdadeiramente completa se conseguir conciliar os dois objetivos que são igualmente relevantes. Por um lado, um Tribunal de Contas mais moderno, mais eficaz e mais orientado para a auditoria e para a responsabilização, e, por outro, um quadro jurídico que assegure plenamente a proteção dos dados pessoais. Foi nessa perspectiva que apreciamos o parecer, um parecer que, mais do que questionar a necessidade da reforma, parece procurar assegurar que esta incorpora as salvaguardas jurídicas adequadas em matéria de proteção de dados pessoais, e é precisamente sobre esse alcance que gostaríamos de ouvir a Comissão. Senhora Presidente, da leitura que fizemos do parecer, parece resultar que as preocupações da Comissão se centram, sobretudo, na disciplina aplicável ao tratamento dos dados pessoais e não propriamente na opção do legislador de proceder a uma reforma estrutural do Tribunal de Contas. Gostaria que confirmasse se é esta a leitura correta ou se existe alguma reserva de princípio relativamente ao modelo de reforma proposto. Há um segundo aspecto que nos parece particularmente relevante. A Comissão recorda que, na ausência de normas especiais, continua naturalmente a aplicar-se o Regulamento Geral de Proteção de Dados e assinala igualmente, na Lei 34/2009, não abrange os processos de Tribunal de Contas. Seria importante que pudesse desenvolver estas observações, explicando por que razão considera necessário densificar o regime aplicável a estes processos e de que forma esta proposta de lei pode constituir uma oportunidade para colmatar esta lacuna do ordenamento jurídico. Na sequência dessa explicação, importaria igualmente compreender quais são, na perspectiva da Comissão, as consequências práticas da inexistência desse enquadramento específico, quer para a segurança jurídica dos intervenientes, quer para a proteção efetiva dos direitos dos titulares dos dados pessoais. A proposta de lei, hoje em apreciação, reforça a fiscalização concomitante e sucessiva e valoriza os mecanismos de controle interno das entidades públicas. O parecer chama a atenção para a necessidade de assegurar que esta evolução seja acompanhada pelo cumprimento das exigências do Regulamento Geral de Proteção de Dados, em particular dos princípios da minimização dos dados e da segurança dos tratamentos. Seria importante que a Comissão pudesse também desenvolver este entendimento, esclarecendo quais considera ser as principais cautelas que o legislador deverá acautelar nesta matéria.
A CNPD chama igualmente a atenção para a ausência do estudo de impacto previsto no artigo 18º da Lei 43 de 2004. Gostaria que pudesse esclarecer em que medida essa omissão condicionou a apreciação da proposta e se, ainda assim, considera que foi possível identificar com suficiente segurança as principais matérias que o legislador deverá ponderar em sede de especialidade. Há ainda uma matéria que assume especial relevância do ponto de vista jurídico. O parecer recorda que o tratamento de dados pessoais efetuados pelos tribunais no exercício da sua função jurisdicional não estão sujeitos aos poderes de controle da CNPD. Neste contexto, Sra. Presidente, que implicações entende a Comissão que o legislador deve retirar desta circunstância e que garantias considera essencial consagrar na lei? Esta questão conduz-me a uma última reflexão. O propósito desta reforma é modernizar o Tribunal de Contas, tornando a fiscalização financeira mais eficaz, sem comprometer a proteção dos direitos fundamentais. Na perspectiva da Comissão, como deve o legislador assegurar este equilíbrio? Sra. Presidente, as questões que hoje lhe colocamos procuram clarificar o alcance das observações formuladas pelo CNPD e recolher contributos que permitam aperfeiçoar esta proposta de lei em sede de especialidade. O PSD está convicto de que a modernização do Tribunal de Contas e a proteção dos dados pessoais são objetivos plenamente compatíveis e é esse equilíbrio que pretendemos assegurar, construindo uma lei mais eficaz, mais robusta e mais garantística. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Presidente. Dispõe de até 7 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Almir Moreira. Na sua pessoa, cumprimento todos os deputados desta ilustre comissão. É um gosto estar aqui. Creio que no meu mandato é a primeira vez aqui na Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Bom, tenho aqui um conjunto de questões muito interessantes. Vou tentar, de forma sintética, se possível, responder, sendo que algumas eu creio que, se calhar, infelizmente não vou poder fazê-lo, não quer dizer que não gostasse, mas aqui na Casa da Democracia será eventualmente, e sem dúvida nenhuma, ao abrigo da competência reservada, competência legislativa reservada, do artigo 165, número 1, linha B, porque tratando-se de direitos fundamentais, como é o direito à proteção de dados pessoais, é aqui na Casa da Democracia que temos que fazer essa delimitação dessa matéria. E por isso o que nós assinalámos no nosso parecer, e é nessa qualidade que aqui estou também a representar a CNPD, é que o nosso foco é pronunciar-nos sobre propostas legislativas que, neste caso, por uma proposta de lei, na perspectiva da proteção de dados pessoais. Bom, temos a base legal, artigo 36, número 4, 57, número 1, linha C, 58, 3, a linha B do RGPD, que depois também a lei de execução, a lei 58 de 2019, no seu artigo 6, número 1, linha A, delimita. E por isso é nessa qualidade que a Comissão Nacional de Proteção de Dados emite o seu parecer. Não faz outro tipo de considerações. Depois, segundo ponto, de facto, este projeto não abrange neste momento e tem essa lacuna, não é? E nós recomendamos que pudesse integrar o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes aos processos que correm termos no domínio do Tribunal de Contas. E porquê é que dizemos isto? Eu agradeço a questão, porque assim até me permite explicar um pouco mais, porque é muito técnico. Porque há duas questões diferentes. Uma coisa é a aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais, que se aplica a todas as instituições públicas, privadas e, maiormente, o Tribunal de Contas, como é evidente. Isso está explícito, aliás, se quisermos dar aqui só uma espreitadela, no considerando 20 do próprio Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, como vou passar a referir só simplesmente por RGPD, diz que, na medida em que o presente regulamento é aplicável, entre outras, às atividades dos tribunais e de outras autoridades judiciais, poderá determinar-se, no direito da União ou dos Estados-membros, quais as operações e os procedimentos a seguir pelos tribunais e outras autoridades judiciais para o tratamento de dados pessoais. Vou parar aqui só um bocadinho para refletirmos. Ora bem, então,
onde é que o legislador português fez estas, digamos, concretizações? Designadamente em duas leis nossas conhecidas, a Lei 34 de 2009, de 14 de julho, que se refere ao regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial, que tem um problema de base. Primeiro, é datada, portanto, 2009, depois teve uma atualização em 2017, mas é claramente anterior ao RGPD e por isso temos aqui esta dificuldade. Aliás, da leitura do diploma resulta remissões até para a Lei 67/98, que já foi revogada pela Lei 58 de 2019. Portanto, todas as remissões para esse diploma até se devem interpretar como feitas para a Lei 58 de 2019. Mas, enfim, tem ali vários desafios, como tentar, de facto, desenvolver esse regime jurídico e depois até ter previsto a criação de uma comissão de coordenação de várias entidades que, segundo percebi, nem sequer chegou a entrar em funcionamento. Portanto, temos aqui esta lacuna, que, aliás, abrange todo o sistema judicial. Palavras que não são minhas. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Conselho Supremo de Magistratura, o Sr. Juiz Conselheiro João Cura Mariano, até vem repetidamente dizendo que era preciso voltar a rever este regime, até porque houve uma iniciativa em 2019 para o fazer, aqui, justamente na Casa da Democracia, mas depois teve um veto do Sr. Presidente da Assembleia da República, um veto do Sr. Presidente da República e ficámos neste vazio legislativo. Isto é muito importante dizer-se porque, como é evidente, sendo também o Tribunal de Contas constitucionalmente consagrado um tribunal, temos que ter este regime. Depois há uma outra lei que vou só referi-la só para excluirmos rapidamente, porque não tem nada a ver com este tema, que é a Lei 59 de 2019, dos temas da prevenção e repressão de infrações penais e sanções penais. Bom, aí sim está previsto esse regime, mas não tem nada a ver com isto. Portanto, esta lacuna, como disse muito bem a senhora deputada Adriana Rodrigues, tem consequências jurídicas. Para já, para a segurança jurídica, parece-me evidente, não é? E, portanto, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não poderíamos deixar de assinalar que era uma boa oportunidade para consagrarmos esse regime para evitar esta insegurança jurídica. Depois perguntou-me, muito bem, qual é que era, digamos, as consequências também para os direitos dos titulares. Ora bem, e aí vamos rapidamente aqui também ao artigo 23, número 1, linha F, e 23, número 2 do RGPD, e vou tentar explicar, mas se calhar, continuando aqui do ponto de vista metodológico, a parte final, ou a segunda parte do considerando 20, os considerandos do RGPD são maravilhosos, porque nos dão a leitura da interpretação, não é, amens legislatórios do legislador da União Europeia relativamente a todos os seus preceitos legais. E diz-se aqui muito claramente que a competência das autoridades de controle, portanto, leia-se, a competência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não abrange o tratamento de dados pessoais efetuado pelos tribunais no exercício da sua função jurisdicional. E, a fim de assegurar, portanto, porque é que esta exclusão existe? A fim de assegurar a independência do Poder Judicial no exercício portanto, no Poder Judicial, no exercício da sua função jurisdicional, nomeadamente a tomada de decisões. E depois continua. Deverá ser possível confiar o tratamento de tais operações de tratamento de dados a organismos específicos no âmbito do sistema judicial do Estado-membro, que deverão, nomeadamente, assegurar o cumprimento das regras do presente regulamento, reforçar a sensibilização dos membros do Poder Judicial para as obrigações que lhe são impostas pelo presente regulamento e tratar reclamações relativas às operações de tratamento de dados. Ora bem, eu acho que este considerante responde em toda a linha ao que a senhora deputada muito bem referiu, ou seja, isto não está tratado. Ponto 1, já estou... Jesus, peço desculpa. CNPD não fiscaliza isto e temos este vazio. E o problema é que todos os direitos de acesso, de oposição, de direito ao esquecimento, portanto, o pagamento, de retificação, etc., tudo isso que nós todos, enquanto cidadãos, temos direito,
podem ser restringidos e devem ser até perante o princípio da proporcionalidade do artigo 18 da nossa Constituição, que é um artigo maravilhoso para este balanceamento quando estão em causa direitos fundamentais, e isto não está tratado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, dispõe de até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus deputados, cumprimentar os representantes da Comissão Nacional para a Proteção de Dados. Termina a intervenção com uma expressão curiosa, que é a questão do balanceamento do equilíbrio entre estes direitos fundamentais. E nós consideramos que o RGPD, obviamente, é uma ferramenta essencial, mas existe sempre e existirá sempre uma linha tênue que separa aquilo que são os direitos fundamentais da proteção de dados daquilo que também configura um direito e um dever da transparência. E nesta circunstância, olhamos para esta lei apressada que o Governo tenta colocar em cima da mesa para resolver a situação como se fosse um acelerador da resolução dos contratos públicos, da dispensa do visto prévio, e caímos numa circunstância que estamos a tentar aligeirar procedimentos de uma forma apressada que muitas vezes acabamos por, e falando das questões da RGPD concretamente, que é o que comporta esta comissão, nós conhecemos as autarquias em Portugal, conhecemos o poder local, conhecemos as juntas de freguesia, em que muitas delas, ainda ontem a ANAFRA referia essa circunstância em audição, em que muitas delas o próprio orçamento pouco dá para além de resolver a situação do chafariz da terra e do gramado, como dizem os brasileiros, nos jardins. E, portanto, quando chegamos a esta altura em que não existe apoio jurídico, caímos sempre num princípio que, a determinada altura, podemos estar a considerar que estamos a colocar o decisor numa fase em que facilmente será constituído arguido para mal instrução de um processo ou para um processo que, entretanto, foi mal gerido numa adjudicação. Ora, isto tem uma consequência direta que mexe com o RGPD, que é a necessidade das juntas de freguesia, câmaras municipais, centrando na questão do poder local, não só, mas também acabarem por fazer contratação e outsourcing para a gestão de uma série de documentação que acabam por ter dados sensíveis, nomeadamente dados que estão protegidos para a RGPD. Ora, e o Governo não acautela esta circunstância que não deveria estar meramente prevista no projeto de lei ou na proposta de lei que está apresentada, mas deveria estar previsto também no Código da Contratação Pública e deveria estar salvaguardado com estas circunstâncias. Acelerando o processo e passando para o Tribunal de Contas, todos percebemos que o Tribunal de Contas não tem sequer os meios humanos para poder fazer uma fiscalização sucessiva ou concomitante depois de dispensarmos o visto prévio. E se passarmos a ter inteligência artificial, esta é uma das perguntas que gostava de lhe deixar, é quem é que vai gerir o RGPD, quem é o responsável da RGPD. Passamos a ter uma folha de responsabilidade da RGPD para alguém do Tribunal Constitucional, ou do Tribunal de Contas, peço desculpa. No entanto, certamente iremos prestar a informação de dados sensíveis a entidades terceiras, nomeadamente prestadores de serviço, que estarão ao abrigo de contratos a prestar serviço dentro do Tribunal de Contas. E sabemos, a azáfama, parece que de repente deixámos de ter um Ministro da Reforma do Estado e passámos a ter o Elon Musk da Temo, com uma velocidade a querer digitalizar tudo e não existindo aqui períodos de transição que não percebem que a determinada altura isto não pode ficar nem no 8 nem no 80. Somos a favor da modernização, somos a favor da digitalização, mas se a própria União Europeia tem tentado castrar por completo e legislar com uma série de diretivas que, neste momento, o nosso entendimento, inclusive, colocam em causa a nossa soberania, porque os dados também são soberania e esta Casa e o Governo não estão preocupados com a gestão dos dados e permitem o excesso de controle e permitem, basta ver quem votou nos últimos dias no Parlamento Europeu estas questões, nomeadamente o PS e o PSD que estão ao lado nesta circunstância, e chegamos a uma altura em que percebemos que não estamos a legislar a nível nacional, estamos com a legislação da RGPD bastante apertada, peço desculpa. No entanto, quando chegamos a esta circunstância e sabemos que a burocracia tem sido uma porta de entrada da corrupção, a tentativa agora de aligerar este processo transforma num bar aberto à corrupção, num princípio de que deixamos de ter um visto prévio que não só deixará de dar apoio aos autarcas com menos capacidade de ter apoio jurídico e que passarão a ter mais receio no poder de decisão,
porque até aqui não nos referíamos apenas à questão da corrupção em relação ao visto prévio, mas também numa salvaguarda para a instrução dos processos e de garantia que o processo seguia algum curso legal. E quando percebemos que até os próprios governos, seja o de António Costa, seja o de Luís Montenegro, cometeram as neiras, nomeadamente no Hospital de Todos os Santos, em que se não tivesse existido o visto prévio do Tribunal de Contas, teria avançado uma obra que só em sucessivo ou concomitante é que teríamos analisado que faltava o risco sísmico e que a obra teria que ser revertida. Imaginemos agora uma junta de freguesia do Conselho de Manteigas ou de outra que não tem sequer forma de poder contratar assessoria jurídica para poder fazer uma adjudicação do que quer que seja. Retomando à questão que nos traz aqui, que tem a ver com a RGPD, como é que a Comissão Nacional para a Proteção de Dados interpreta o facto do Governo, não só nesta circunstância, mas noutras, mas neste caso concreto, aquilo que nos remete a esta audição, que tem a ver com esta proposta que está em cima da mesa, como é que analisa a circunstância do fornecimento de dados sensíveis contratuais a eventuais entidades terceiras, quem é o responsável, na eventualidade de acontecerem litígios, e sabemos que o Estado está constantemente em litigância com os privados, sabemos que os concursos públicos têm os problemas que têm, de constantes atrasos, concursos desertos, impugnações, recursos, etc. Como é que estes dados podem ser tratados com a inteligência artificial ou fornecimento dos dados a terceiros sem que isto tenha sido acautelado, quer na Código de Contratação Pública, de uma forma clara, com esta dispensa do visto prévio, ou mesmo através do Tribunal de Contas, que irá estar completamente desresponsabilizado. E se sabemos que existe a prerrogativa dos tribunais não terem as mesmas limitações no tratamento de dados que outras entidades, neste caso em concreto poderemos estar perante uma circunstância que ainda ontem percebemos, através do Sindicato dos Funcionários do Tribunal de Contas, que poderemos estar na iminência de uma necessidade de externalização de serviços que poderão, em última instância, violar o RGPD. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem agora a palavra para responder. Dispõe de até 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço imenso as questões e aquilo que partilhou também connosco o Sr. Deputado Bruno Nunes. Vou tentar enquadrar aqui dentro das nossas competências legais aquilo que me parece que poderia ser útil também de contributo aqui para esta ilustre Comissão e para a Assembleia da República em particular. Fazendo aqui uma também delimitação, que é, eu há pouco disse e referi o considerando 20 e agora até aqui o artigo 55, número 3 do RGPD diz claramente que as autoridades nacionais de controle não têm esta competência para controlar as operações de tratamento efetuadas por tribunais que atuem no exercício da sua função jurisdicional. Ora bem, e por isso, nessa medida, parece-me que temos aqui esta lacuna, que penso que estamos todos de acordo nessa evidência. Ora bem, o Tribunal de Contas é uma categoria de tribunal, nos termos do artigo 209 da nossa Constituição, função jurisdicional, artigo 202, independência, artigo 203, e depois o artigo 214 da nossa Constituição também refere e particulariza que é um órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e de julgamento das contas que a lei determinar submeter-lhe. E depois tem um elenco exemplificativo de competências legais. Ora bem, qual é a questão? A questão é da conjugação, da interpretação sistemática do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e o primado do direito da União Europeia com a nossa Constituição e o vazio infraconstitucional, que não temos, portanto, estas normas, porque se tentarmos ir buscar ou de facto à lei 34 de 2009, de facto, torna-se difícil, esse balanceamento terá que ser feito em sede própria. E essa é que é, de facto, a questão. E parece-me a mim que ou há uma intervenção para que haja, de facto, a designação de uma entidade específica para fazer esse balanceamento, ou estamos todos desprotegidos. Por outro lado, enfim, se o legislador, não sei, estou só aqui a colocar hipóteses, delimitar o que é que quer dizer com função jurisdicional dentro do próprio Tribunal de Contas e delimitar, por exemplo, função administrativa,
E aqui estou a colocar o pé no direito administrativo, que gosto muito, como é natural também, por força das minhas funções, mas sei que tem aqui também a audição reputados professores universitários e peritos e, portanto, não me arrisco, mas aí, se o legislador limitar e já não estivermos em função jurisdicional, bom, então se calhar convinha delimitar bem, porque aí a CNPD poderia, não sei, estou aqui a pensar alto convosco, poderia, porque, a contrário senso, não tem para a função jurisdicional, mas terá para todas as outras funções. Pronto. E isso, de facto, é um ponto a ponderar. Relativamente ao facto de nós, enquanto Autoridade Nacional de Controlo, não tendo aqui nenhuma norma sobre também esta tão relevante dimensão humana que é a proteção dos dados pessoais e todas as liberdades, direitos e garantias que lhes estão associados, não é só o artigo 35 da Constituição que está em causa, não é? O artigo 26, a intimidade da vida privada, o desenvolvimento da personalidade, a própria honra, reputação profissional e pessoal e identidade humana, a nossa liberdade, artigo 27, até a liberdade de expressão, artigo 37, e os textos internacionais também. O direito internacional é ótimo nesta medida e a sua consagração específica na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigo 8º, e no artigo 16 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que, no fundo, veio dar esta relevância depois do Tribunal Constitucional Federal alemão ter consagrado um direito à autodeterminação informativa na famosa decisão da Lei dos Censos de 1983, portanto, muito se andou. Eu permito-me aqui chamar à colação da relevância desta avaliação de impacto de proteção de dados pessoais, que de resto está no artigo 18º, número 4, da nossa própria Lei de Organização e Funcionamento, a Lei 43 de 2004, na sua redação atual, e que, infelizmente, são raras as vezes que nós a recebemos. Portanto, eu fazia aqui um apelo, aproveito este fórum para fazer um apelo, que de facto era muito importante termos essa avaliação de impacto, que nos permitiria, naturalmente, fazer um parecer mais circunstanciado e que permitiria ao legislador tomar as melhores opções. É absolutamente fundamental essa avaliação de impacto. E é tão fundamental que, em março deste ano, o próprio Comitê Europeu para a Proteção de Dados Pessoais aprovou uma minuta para consulta pública que eu tenho o gosto de deixar aqui com o Sr. Presidente. Esta minuta, ela está online, por acaso até está no nosso site porque nós publicitámos, teve em consulta pública até ao mês passado e tem um template, portanto um formulário, para que possamos uniformizar nos 27 países da União Europeia como fazer uma avaliação de impacto em proteção de dados. É muito interessante, convidava todos os senhores deputados à sua leitura, porque talvez aí conseguíssemos depois ter um parecer mais circunstanciado sobre questões tão relevantes como aquelas que me foram colocadas. Esta avaliação é diferente de outra coisa que eu pressenti nas palavras do Sr. Deputado, igualmente muito relevante, que é a avaliação legislativa das várias diretrizes da Better Regulation, ou da logística, da ciência logística, que é a avaliação prévia e avaliação sucessiva, ou de acompanhamento legislativo. E de facto, enfim, deu o exemplo das autarquias locais. Eu recordo-me, quando extinguiu a Inspeção-Geral das Autarquias Locais, eu não vi nenhuma avaliação de impacto, nem prévio, e até hoje não vi sucessivo. Ok? Portanto, atenção, que nós, penso que no Estado de Direito Democrático, na maturidade que já alcançamos, era muito relevante não deixar de aprofundar e cumprirmos essas diretrizes das avaliações de impacto, quer em sede logística, quer aquela que o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a nossa legislação nacional, que a Lei 58 de 2019, quando integrou esta obrigação legal, era importante nós, de facto, cumprirmos, porque é o que vai habilitar depois uma análise mais fina, mais ponderada e exigente, como se exige na proteção dos direitos fundamentais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes da Silva, do Partido Socialista, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Dra. Paula Lourenço. E hoje, enfim, já aqui foi ficando claro nas intervenções anteriores e nas respostas da Sra. Presidente da Comissão que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem competência específica no tratamento de dados efetuados por tribunais, particularmente, como aqui citou, no exercício da sua função jurisdicional para salvaguarda a independência do Poder Judicial. Mas, ao mesmo tempo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados hoje é aqui chamada também para dar o seu parecer, porque este é o quadro legal que enquadra a forma como serão tratados os dados pelo Tribunal de Contas no exercício das suas funções. E, portanto, hoje também ficou já claro, e ficava claro também já do vosso parecer, que esta proposta atual não contém nenhuma disciplina específica que trate esta matéria e, portanto, os processos do Tribunal de Contas continuam, nesta versão ainda da proposta, sem um regime próprio de tratamento de dados. Mas, ao mesmo tempo, encontramos também na proposta um reforço das competências de auditoria e de acesso à informação, particularmente naquilo que será a fiscalização concomitante e sucessiva, e, portanto, importava perceber a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente à proporcionalidade deste esforço de acesso a dados por parte do Tribunal de Contas, especialmente todos aqueles que sabemos que estão sujeitos a sigilos fiscais, sigilos bancários, à luz do RGPD. E, portanto, no fundo, perguntar-lhe se entende que esta proposta define estes termos de forma suficientemente clara, sendo para nós claro que a Comissão Nacional de Proteção de Dados entende que devia estar expresso nesta proposta um enquadramento e uma entidade responsável por tratamento destes dados e, portanto, colocando-lhe a pergunta de forma direta, qual entende que seria a entidade mais adequada para o tratamento destes dados. O RGPD impõe também critérios claros de limitação de finalidades, minimização, limitação, conservação dos dados pessoais. No entanto, este diploma remete esta definição para protocolos a celebrar entre a Direção-Geral do Tribunal de Contas e entidades que tratam originalmente as informações, designadamente a Autoridade Tributária ou as instituições financeiras. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntaria era que, na perspectiva da CNPD, se entende que este texto atual garante de forma adequada esses princípios de minimização, de limitação e entre outros, ou considera que a lei permanece demasiado aberta e dependente do que venha a ser definido em sede desses protocolos a estabelecer. Há depois uma outra matéria que diz respeito à publicação dos resultados da auditoria, dos relatórios de auditoria, porque sabemos que muitas vezes estes são de caráter obrigatório, hoje já acontecem também no próprio site do Tribunal de Contas e, portanto, há aqui naturalmente riscos associados a essa publicação, no que diz respeito à publicação de dados pessoais e dados dos responsáveis dos processos e dados que estejam ao abrigo de determinado tipo de sigilo. E, portanto, eu perguntava também se a CNPD identifica riscos particulares na publicação destes relatórios e das decisões do Tribunal de Contas e quais as salvaguardas que entende que deviam ser introduzidas nesta lei para mitigar esses riscos que são identificados pela Comissão Nacional da Proteção dos Dados. Particularmente porque alguns dos casos pelos quais já há decisão e há relatórios não têm relevância disciplinar ou relevância penal. E, portanto, aquilo que eu gostaria de entender é que se nesses casos em particular a Comissão Nacional de Proteção de Dados entende que devia existir uma orientação para a forma como deveria ser feita a identificação de pessoas singulares, se devia ser restringida, substituída por identificadores neutros, enfim, aquilo que entende que é a posição mais correta para que esta lei esteja de acordo com aquilo que é a vossa posição. Por outro lado, já hoje aqui também falamos, e é clara também a vossa posição, sobre a ausência do estudo de impacto sobre a proteção de dados e teremos a oportunidade de avaliar também este documento que nos faz chegar relativamente à minuta europeia para essa possibilidade de ser aplicada a este e outros documentos. Mas a pergunta que lhe faço é à data de hoje e face à inexistência desse estudo de impacto, no fundo, sobre qual a avaliação que faz sobre os principais riscos deste projeto de lei em matéria de proteção de dados e que preocupações centrais destacaria esta Assembleia, mesmo havendo a ausência desse estudo de impacto, se pela observância do projeto de lei em apreço, se é possível retirar esses principais riscos.
Depois, em termos também de controlo e gestão de dados, o Tribunal de Contas, com este modelo, criaria um regime interno de infrações financeiras e sanções, no fundo, com a criação de uma base de dados, onde estariam os principais processos, os responsáveis, os titulares, a conservação daquilo que foram os diferentes processos. E, portanto, também gostaria de perceber, não havendo este regime específico de tratamento dos dados de proteção de dados, de que forma é que estes dados serão conservados e tratados, regulados por quem e, portanto, qual a perspectiva também que a Comissão Nacional de Proteção de Dados traria a esta Assembleia e, em particular, a esta Comissão. E, finalmente, para terminar, e atendendo à vossa experiência e ao princípio da responsabilidade, quais os indicadores de risco em matéria de proteção de dados que recomenda à Comissão Nacional de Proteção de Dados que o Parlamento acompanhe nos primeiros 3 nos primeiros 3 anos de aplicação desta lei, caso ela entre em vigor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Presidente. Dispõe de até 6 minutos para a resposta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço, naturalmente, ao Sr. Deputado Paulo Lopes da Silva as pertinentíssimas questões que colocou e vou tentar aqui identificá-las em blocos, dado que são 6 blocos de questões e eu só tenho 6 minutos. Ora bem, há aqui uma questão essencial que é o problema da lacuna, não é? E aí, enfim, cabe aqui à Casa da Democracia integrar, se assim o entender, a lacuna que existe, e há 2 caminhos, a meu ver, não é? Ou, de facto, se vai integrar no regime geral, que para já, como já está denunciado, e aliás pela própria proposta legislativa que já em 2019 foi aqui adiantada, relativamente à Lei 34 de 2009, de 14 de julho, porque de facto esta lei já não está a cumprir aquilo que são as diretrizes do RGPD e de mais legislação, porque também, enfim, temos aqui o Regulamento dos Serviços Digitais, o Regulamento de Inteligência Artificial, portanto já está totalmente ultrapassada, ou então o caminho é integrar aqui um regime específico porque tem esta proposta em mãos. Portanto, aqui caberá à Assembleia da República, órgão de soberania com competência legislativa, reservada em matéria de proteção de dados pessoais, portanto, é uma competência de reserva relativa, isto é, como esta é uma proposta legislativa do Governo, será aqui aprovada ou não, e em contexto de especialidade é aqui que se cinge a minha audição, e a audição, naturalmente, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e por isso, parece-me que é evidente, e nós já temos vários pareceres sobre essas questões, que remeter para bases infralegais, como protocolos, etc., matéria de direitos fundamentais, seria claramente inconstitucional, não é? Portanto, eu creio que isso está bem claro no nosso parecer. Haveria uma inconstitucionalidade orgânica e material, orgânica porque não seria a Assembleia da República a aprovar, e material porque é matéria de direitos fundamentais. E, portanto, tudo o que se passe no que diz respeito à proteção de dados pessoais, direito fundamental e direitos fundamentais conexos, lei da Assembleia da República. Pronto, acho que aí estamos todos de acordo. Relativamente às fiscalizações concomitantes, sucessivas, sigilos, etc., e à ausência do estudo de impacto e os riscos das publicações, relatórios, enfim, vendo todas estas questões em conjunto, eu creio que na densificação desse regime é que se deveria ponderar todas essas matérias que são absolutamente relevantes. E na ponderação dessas matérias, incluir no estudo de impacto a avaliação justamente para efeitos de proteção de dados pessoais. Porque neste momento nós vivemos sem nenhuma avaliação e na tal insegurança jurídica, de que já aqui foi dada nota, de uma vez que há de facto muitas dúvidas de interpretação, desde logo o que é a função jurisdicional, mesmo dentro de um tribunal, que não seja o Tribunal de Contas, até só para termos aqui uma abrangência, há coisas que não são da função jurisdicional. E, portanto, na contraposição e no balanceamento desses direitos fundamentais, e já falámos aqui de transparência, há pouco, e o princípio da transparência, ou da liberdade de expressão e do direito à informação, que também é um direito constitucionalmente consagrado no artigo 37 da Constituição, ou, como o Sr. Deputado há pouco referiu, dos sigilos, dos vários, não é? Há vários que se colocam.
Agora, há uma coisa que é absolutamente evidente. Quando nós temos um conjunto de direitos consagrados, designadamente do artigo 12 ao artigo 21 do RGPD, aliás, do 22 até, eu ia salientar porque colocou aí a questão das bases de dados e os riscos de aplicação, etc., sobretudo nesta era da inteligência artificial. Ora, o RGPD, claramente, no seu artigo 22, diz-nos que o titular dos dados não pode estar sujeito a decisões tomadas exclusivamente com base no tratamento automatizado. E há várias orientações do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, no qual a CNPD tem assento e participa ativamente nesses trabalhos para se densificar estes pontos. E o Comitê tem densificado, por exemplo, incluindo a definição de perfis, que produz efeitos na sua esfera jurídica, o que pode naturalmente, por exemplo, a reputação de uma pessoa que é alvo de um processo desta natureza. Logo aí, portanto, muito bem, tecnologias, temos que ser o mais possível abertos, até porque a proteção de dados pessoais, a meu ver, sai reforçada com as novas tecnologias, é para isso que serve, elas devem estar centradas no desenvolvimento do ser humano, mas não o contrário, nunca deve pôr em causa os direitos. Mas dizia eu, o artigo 23 do RGPD tem aqui uma clara diretriz. Diz o seguinte, que se pode fazer essas restrições aos tais direitos, o direito de acesso, o direito à retificação, ao pagamento, etc., dos titulares de dados, portanto, todos nós, para efeitos da tal defesa da independência judiciária e dos processos judiciais. Mas depois, no seu número 2, diz claramente que essas medidas legislativas incluem disposições específicas relativas, pelo menos, e dá um elenco nas alíneas A, H, finalidades do tratamento, as diferentes categorias de tratamento, categorias de dados pessoais, alcance das limitações impostas, garantias para evitar o abuso, o acesso a transferências ilícitas, especificação do responsável pelo tratamento e categorias responsáveis pelo tratamento, e aqui também faça ponto com a observação do Sr. Deputado Bruno Nunes há pouco, dos terceiros, lá está, muito importante ver os contratos que são celebrados entre o responsável pelo tratamento e os terceiros, que são subcontratantes em regra, não é? Os prazos de conservação, os riscos específicos para os direitos e liberdades dos titulares de dados e o direito dos titulares de dados a serem informados dessa limitação, a menos que tal possa prejudicar o objetivo da limitação. Ora bem, aqui está uma diretriz do direito da União Europeia absolutamente fundamental, mas há uma orientação, as orientações do Comitê Europeu para a Proteção de Dados 10/2020, que dizem claramente são restringidos os direitos dos artigos 12 a 22, nestes termos, mas não os demais, e dá 2 exemplos. Por exemplo, apresentar uma reclamação junto à entidade supervisora, artigo 77 do RGPD. Ora, onde é que nós nos podemos dirigir neste momento, se não temos essa definição? E outra coisa, também não põe em causa e não obsta, pelo contrário, às obrigações do responsável pelo tratamento, que há de ser naturalmente o Tribunal de Contas ou qualquer outra instituição, que de resto também tem o seu encarregado de proteção de dados. Portanto, tudo isto é uma excelente oportunidade para a Assembleia da República poder tratar, e depois cá estaremos para dar o nosso parecer com todo o gosto e afinco. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vou ser muito direto e objetivo. Primeiro, fazer aqui um enquadramento e da leitura atenta ao parecer. A Comissão Nacional de Proteção de Dados identifica aqui uma falha central pelo facto de que esta proposta de lei não prevê um regime específico para o tratamento de dados pessoais nos processos do Tribunal de Contas, ou seja, a proposta reorganiza e bem profundamente o Tribunal, mas não define com clareza os limites, garantias, finalidades, prazos de conservação e mecanismos de controle no acesso ao tratamento de dados pessoais. Por outro lado, assinala ainda que o pedido de parecer não foi acompanhado, como já foi aqui referido, do estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais,
e considera que essa omissão compromete uma avaliação sustentada dos riscos para todos os cidadãos. E recomenda, e bem, também a reformulação da proposta e a realização desse estudo antes da aprovação final. Portanto, eu deixava aqui uma pergunta direta, e sabendo que esta proposta de lei não estabelece qualquer disciplina específica sobre a aportação de dados pessoais e recomenda a sua reformulação e a realização desse estudo de impacto antes da sua aprovação, pergunto-lhe se aprovar esta lei sem essas alterações seria legislar sem conhecer devidamente os riscos para os direitos fundamentais dos cidadãos. Portanto, é uma pergunta que, de uma forma também muito transversal, já foi aqui referida, mas que gostaria da sua parte que fosse aprofundada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe de até 2 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer a questão ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Sim, de facto, era manter uma indefinição que eu creio que seria oportuno nós colmatarmos. Temos esse dever, não só à luz do direito primado da União Europeia, mas também internamente perante este vazio legislativo e digamos, a incapacidade de resposta da Lei 34 de 2009, creio que era importante estabelecer-se essa disciplina. De resto, esse regime aplicável ao tratamento dos dados pessoais no Tribunal de Contas é o âmago do nosso parecer. A Comissão Nacional de Proteção de Dados ficou na iminência de... Enfim, eu vou dar aqui um exemplo. Quando se tratou da lei de execução no ordenamento jurídico interno do Regulamento dos Serviços Digitais, em 2024, a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi convidada a integrar um grupo de trabalho, de resto também com a Autoridade Nacional de Comunicações e com a entidade reguladora da comunicação social, a ERC, para ajudar, assessorar na sua capacidade, enfim, dentro da sua expertise, e dentro da sua área de atuação, que é a proteção de dados pessoais, dar contributos para a legislação que iria ser aprovada. E deu. E depois, quando a proposta de lei deu entrada na Assembleia da República e nós fomos chamados a emitir o parecer, confrontámos os contributos que tínhamos dado no grupo de trabalho com o nosso parecer e assim fomos andando até depois chegar à Lei 12A 2026 de 15 de Abril, aprovada aqui na Assembleia da República e que até consagra, enfim, alguns dos contributos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que muito agradecemos porque tem um alinhamento com o Regulamento dos Serviços Digitais no que diz respeito à proteção de dados pessoais dos menores, designadamente para efeitos de perfilagem, de profiling, portanto, definição de perfis, nos termos do artigo 4º do RGPD. O que é que aconteceu daqui? Nós não fomos chamados nessa fase prévia e, portanto, agora é difícil emitir um parecer, enfim, permitam uma expressão que eu gosto muito de Fernando Pessoa, mas do nada, nada se tira, diria este poeta grandioso da nossa nação. E, portanto, nós não conseguimos do nada retirar nada, a não ser tem de facto que haver, e temos que sinalizar este dever de atuação, sob pena de ficar tudo igual, e isso é que seria complicado, porque há esta grande indefinição, esta lacuna jurídica, que de resto já foi salientada. Eu disse há pouco, salientei aqui há pouco o Sr. Juiz Conselheiro João Cura Mariano, o ilustre Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Conselho Supremo de Magistratura, mas, por exemplo, há um artigo muito interessante da então... Ups. É assim, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passemos então para a nossa segunda ronda. A Sra. Deputada Adriana Rodrigues dispõe de até 3 minutos e meio. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Presidente, agradeço-lhe muito estes esclarecimentos que trouxe a esta audição, que serão certamente muito úteis para o trabalho legislativo que pretendemos fazer em sede de especialidade, ainda que nos tenha identificado aqui a questão dessa lacuna que lhe parece à partida ser o aspecto mais difícil de contornar, que tem a ver com a avaliação do estudo de impacto, mas ainda assim acreditamos que, com os outros considerandos que o vosso parecer tão claramente refere, esta lei poderá corresponder
corresponder àquilo que legalmente é exigido em termos de proteção dos direitos fundamentais, como referiu, do direito à proteção de dados. Ainda assim, gostaria de lhe deixar aqui também algumas questões, Sra. Presidente, no sentido de que possamos efetivamente chegar à melhor lei possível, contornando a questão da inexistência desse estudo. Que elementos essenciais na às regras de acesso, à comunicação entre entidades, aos prazos de conservação, ao exercício dos direitos dos titulares. Se a Comissão entende que essas matérias, designadamente nestas questões que referi, do acesso aos dados, os respectivos prazos de conservação, gostaria também de abordar uma questão relacionada com a coerência do sistema jurídico. Na perspectiva da Comissão, as soluções que venham a ser adotadas para o Tribunal de Contas deverão procurar manter coerência com o regime aplicável aos restantes tribunais? Ou considera que existem especificidades suficientes para que haja aqui um enquadramento diferenciado? E os esclarecimentos que hoje aqui prestou e aqueles que ainda prestará, que ficar-lhe-íamos muito gratos. Aperfeiçoar as soluções legislativas. Encaramos este processo com a maior das aberturas para acolher todos os contributos que permitam reforçar a qualidade deste diploma e prever e preservar simultaneamente aquele que é o espírito reformista desta iniciativa, e estamos perfeitamente convictos de que esta proposta de lei será reforçada pelos contributos da CNPD, bem como todas as restantes entidades que aqui ouviremos, sem perder, no entanto, de vista o objetivo que presidiu à sua apresentação: dotar Portugal de um Tribunal de Contas mais moderno, mais eficaz, mais transparente e mais capaz de responder aos desafios contemporâneos no que diz respeito à administração pública. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para terminar, dispõe de até 3 minutos e meio para a resposta. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Diana Rodrigues, tudo o que referiu em termos de elementos que devem constar parece-me um bom ponto de partida. Aliás, eu costumo dizer, o artigo 5º do RGPD, com os seus princípios da lealdade, da licitude, da transparência, da limitação das finalidades, portanto, nós partilharmos dados pessoais e sabemos exatamente para que finalidade é que é, e nessa medida também da minimização dos dados, têm que ser dados adequados e pertinentes àquela finalidade e não a outra, e aí entramos no campo da interoperabilidade, enfim, que aliás mereceu também um parecer específico da nossa Comissão bastante extenso, e por isso seria outra matéria aqui a abordar, que é um desafio sempre da era digital, e Portugal tem-se colocado ao melhor nível, mas também deve colocar-se ao melhor nível em sede de proteção deste direito fundamental. Ou dos prazos de conservação, enfim, a própria integridade e confidencialidade e exatidão dos dados, e depois, no seu artigo 5º, número 2, o princípio da responsabilidade proativa. E, portanto, aqui nós, com o RGPD, houve uma mudança de paradigma, portanto, em 2016, com a aprovação e depois com a entrada em execução em 2018, nós temos aqui uma experiência de intensificação de uma regulação ex post, deixando de haver uma regulação ex ante. E, portanto, a CNPD deixou de ter esses poderes autorizativos, exceto as honrosas exceções do controle prévio do artigo 36 do RGPD, ou seja, quando há um elevado perigo e risco para a proteção de dados pessoais, antes desse tratamento, e por tratamento é qualquer operação que implique dados pessoais, recolha, armazenamento, transferência, etc.,
deve ser consultada a CNPD para dar o seu parecer. E, portanto, isto liga-se tudo com, apesar da CNPD não ser o legislador, naturalmente há aqui uma reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, e bem, eu gosto sempre do artigo 165, número 1, linha B, da nossa Constituição, é sempre relevante salientar, e de facto, quando a Assembleia da República, no âmbito das suas competências, faz opções de política legislativa, nós estamos sempre disponíveis para emitir o nosso parecer e preferencialmente com o tal estudo de impacto para que nós possamos também municiar a Assembleia da República com a nossa experiência, 32 anos e meio e o nosso melhor saber, poder municiar a Assembleia da República destas pistas que me coloca agora e que eu digo são tão relevantes, até porque de facto quando há restrições de outros direitos, como dos artigos 12 ou 22 do RGPD, há que fazer de facto esse balanceamento e, como disse há pouco, há orientações do Comitê Europeu para a Proteção de Dados nesse sentido e nós de facto poderemos subsequencialmente ajudar à conformação desse regime depois dele ter sido gizado. Nunca por nunca poderemos, e temos sempre salientado em vários pareceres, a deslegalização. Isso não é? Portanto, regulamentos internos, seja de que entidade for, que versem sobre direitos fundamentais, como é a proteção de dados pessoais e direitos conexos, pois aí seria desastroso para o Estado de Direito Democrático, porque temos que proteger os nossos direitos fundamentais. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminamos a audição. Volto a agradecer a sua disponibilidade para estar connosco e prestar todos os esclarecimentos. Está temporariamente suspensa a nossa reunião. Retomamos às 11h30.